Bom dia. Bom dia, beleza? Bom, tranquilo. Queridos, queridas, então, vamos começando a reunião aos poucos, né? É uma reunião bem objetiva e vocês podem se sentir muito livres, assim, para fazer questões. A ideia é a gente fazer uma reunião para ver o andamento das coisas, né? Compartilhar um pouquinho da caminhada da gente, como é que a gente está se sentindo enquanto mestrando, doutorando, doutoranda, né? E se tiver algum pós-doutorando também aqui, né? Como é que está o andamento das coisas, se está com dúvidas, se precisa de alguma orientação, algum acompanhamento. É mais nesse sentido, né? E então, assim, só para iniciar a reunião, eu gostaria de trazer aqui, auxiliado pela Juliane, que eu acho que já está na sala também, trazer alguns pontos que é o que a gente precisa ter atenção aqui no programa. E aí depois eu abro então para a gente poder fazer um diálogo aqui para ver o que que mais a gente tem que ajudá-los a discernir, tá? Então, quando a gente vai entrando no programa, é muito importante, especialmente quem está no mestrado, ter uma atenção com os prazos, porque é muito comum a gente se enrolar no mestrado, porque o mestrado ele dura pouco tempo, ele começa num ano, termina no outro, e 2 anos passa rápido quando a gente vê, né? O doutorado tem a vantagem de ter mais tempo, então se você tem algum imprevisto na vida, e perde um ano ou um ano e meio, você ainda tem 2 anos e meio, três para resolver, né? Então, eu começo dizendo isso para a gente poder ter um cuidado assim com o que é mais importante, né? No nossos estudos aqui. O mais importante é a gente dar conta dos quesitos mínimos, né? Eu vou fechando alguns áudios aqui só para não. Mas vocês podem depois abrir os áudios, tá, pessoal? Eu vou fechando, mas depois, na hora de falar, podem abrir os áudios. E a qualquer momento podem me interromper. Então, a ideia é a gente fazer uma conversa sobre isso. Então, assim, para começar, eu peço, de modo geral, que a gente possa estar atento ao nosso primeiro ano de estudo, né? Tanto no mestrado como no doutorado, tentar, durante o primeiro ano de estudo, contemplar a questão das disciplinas, né? A gente tem aquele cronograma. Claro que, obrigatoriamente, a gente não precisa fazer tudo no primeiro ano, mas como a gente tem opções e tem bastante variedade de cursos para escolher e também datas que a gente pode se programar com antecedência, a gente recomenda que durante o primeiro ano de curso vocês já tenham concluído as disciplinas, né? Para que vocês se dediquem depois disso à dissertação, à tese, né? Então, esse é um conselho que a gente dá para todo mundo, para que vocês depois não se atropelem na hora de fazer o trabalho de vocês, né? Um outro conselho que a gente renova aqui é o cuidado também com a questão das proficiências, né? O mestrado tem que ter uma, doutorado valida do mestrado e faz mais uma, né? Então, procurar também nesse primeiro ano já ir fazendo, porque se acontecer que vocês não passam de primeira na prova, aí dá mais tempo para vocês tentarem de novo, né? Para não chegar lá no final e ficar com essa pendência, né? Então, a gente tem a opção de fazer presencial aqui na PUC, e vocês podem fazer online, a secretaria pode ajudar vocês com isso, né? A procurar prova online, tá? De proficiência. Então, esse é um outro ponto, tá? Sobre isso, alguma dúvida, pessoal? Sobre as disciplinas e sobre a proficiência? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Tá. Um outro ponto Só é a questão. uma. Por favor, pode Os perguntar. resultados desse semestre das proficiências já saíram? Então, o resultado vocês vão receber por e-mail, se eu não me Ah, tá. engano. É. Ok. Olá, Olá, ainda não. tudo bom? Tudo É, Juliane, uma pergunta, professor, colegas, bom dia. bom dia. Sobre a proficiência, no caso do doutorado, né? É automática essa, esse aproveitamento da proficiência que foi feito no mestrado, ou precisa ser feito um procedimento específico para isso, não para precisa aproveitar?
Oi? Não, não é necessário. A gente vai migrando, fazendo a migração. Só se Perfeito. já passou o tempo, né? 10 anos, eu acho, 8 anos, eu acho que vale. Aí não, quando o aluno já está esse tempo todo fora e vem, ela não vale mais, aí teria que já entrar em contato. Mas quando ela está válida ainda do mestrado PUC, né? Mestrado PUC para doutorado PUC, a gente aproveita. Quando vem de outra instituição, a gente precisa que encaminhe o certificado que fez lá, e aí a faculdade aqui de letras analisa isso e vê se vale aqui. É um procedimento, geralmente vale, né? Porque outro mestrado aceitou também, mas aí quando é PUC para PUC não é necessário. Perfeito, obrigado. Irmã Uma outra Nilza. questão, Ah, tá ouvindo? Alexandre, a irmã Nilza levantou a mão ali antes, depois pode ser você, daí pode ser, Alexandre? Se eu tenho, no caso do alemão, né? Se eu tiver o certificado do B2 do alemão, eu ainda preciso fazer o exame de proficiência ou já vale o certificado do B2? Aí você tem que apresentar esse certificado na secretaria, né, Juliane? Isso, aí eu encaminho para Uhum. o departamento de letras em inglês e eles que fazem essa validação. Aí envia para nós, irmã Nilza. Tá. Alexandra, Eu queria tirar uma dúvida sobre. Me informaram que a segunda, com relação ao doutorado, o teste de proficiência, que pode ser aceito a língua portuguesa quando com relação ao doutorado ou não, tem que ser todas as duas línguas estrangeiras. tem que ser estrangeira, língua estrangeira. Espanhol, inglês, italiano, francês, alemão, o que Ok. mais? É mais assim, as línguas mais acessíveis geralmente é espanhol, italiano, inglês, geralmente, né? São as mais comuns, assim, que o pessoal faz. Beleza, pessoal? Sobre as disciplinas e sobre a proficiência, tranquilo? Um outro elemento, a Juliane vai me ajudando, por favor. É, É, que nós aceitamos essas 5 línguas, né? E aí teria que ser dentro do que está ali no regulamento mesmo, que nem o Thiago disse, não dá para ser qualquer língua estrangeira. A gente já teve de outro programa, né, com uma língua japonesa, por exemplo, mas a gente não está no regulamento, a gente não pode aceitar. É aquelas ali, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão. Já é um leque bastante grande, assim. por exemplo, o Rodrigo fala macua, né? Mas aí ele até pode botar lá no Lattes, mas a proficiência não. A gente não tem ninguém aqui na universidade para poder avaliar o macua dele, né? Então, pessoal, o que mais, Juliane, que a gente poderia relembrá-los, né? É a questão das disciplinas, proficiência durante o primeiro ano, a questão do projeto, né? Então, quando vocês fazem a disciplina de metodologia de pesquisa, tanto no mestrado como no doutorado, a disciplina termina com uma banca, né? Que é a banca de projeto, de qualificação de projeto. Então, a ideia é que essa banca ajude vocês, né? Ajude vocês a qualificar o projeto para depois seguir com a pesquisa, né? Então, é importante ter essa atenção para que vocês consigam também entregar o projeto no prazo ali para a banca, né? Que é no final do semestre que tem a disciplina, para que vocês também Eles possam. É, com toda a função já organizada, né, com a data, uhum, 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 tutores agora. Eu vi que estava no grupo, todo mundo se organizando ali para entrega. uhum. Agora, neste mês, finalizando, os professores que organizam, né? Eu acredito que é dia 19 ali, que eles colocaram a entrega ali 19 de Isso. 19. Uhum. janeiro depois. Clécio levantou a mão. Sim, no que diz respeito ao acompanhamento do orientador, eh, eu não fiz aquela prestação de contas pela primeira vez no semestre passado, das datas, o que que foi tratado.
né? Porque no projeto já está o cronograma todo do que está previsto e a gente está seguindo lá, né? Mas eu não fiz uma outra tabela de acompanhamento e entrega disso, sabe? Vai mais na confiança também com o orientador. Eu tenho uma qualificação marcada para setembro, e já que o professor Suzin parece que renovou e só vai deixar a graduação ficar só com a pós-graduação, então ele acha que vai ser por março do ano que vem a defesa. Eu queria me livrar este ano, né? Mas pelo jeito ainda vai arrastar mais tempo. Mas essa questão do acompanhamento, aquela tabela que sempre a gente preenchia, né? O que foi feito, a data, o que foi tratado. Depois, lá no final, a gente quase relaxa um pouquinho, assim, mas isso é condição de poder defender coisas. Boa pergunta, Clécio. Essa tabela de acompanhamento na verdade, é mais para que o orientador e o orientando não se perca na poeira, né? E assim tenha um acompanhamento periódico, né? Não se descuidar para ficar um semestre inteiro sem se falar, né? Porque daqui a pouco um some, né? O estudante some, o orientador tá fazendo uma coisa e outra, daqui a pouco esquece também de acompanhá-los, né? Então é bom que tenha um acompanhamento periódico, que vocês se falem, né? É mais nesse sentido. O que realmente é normativo é ter os requisitos, né? Ter a qualificação e estar pronto para a defesa final, né? Antes da defesa final tem a banca de qualificação, né? Que se faz E o antes da defesa. estágio, né? Para quem não é Ah, professor, eu fiz o uhum. estágio, então também já. Perfeito. Especialmente quem é bolsista, né, Juliana? Mas agora eu acho que é obrigatório para todos, né? O Não, estágio. para Não? bolsista CAPES. Bolsista CAPES. Uhum. Todos já foram comunicados, os alunos que quem estava pendente, né, Uhum. já foi comunicado. Uhum. Eu gostaria de pedir, assim, uma atenção de vocês para os e-mails, né, que é o nosso canal oficial. É muito importante. Eu já encaminho e-mail para vocês no e-mail pessoal. Eu não. A gente tem aqui na PUC, é muito fácil eu digitar o nome de vocês, ele busca o e-mail Edu. É muito mais fácil para mim, mas eu tenho uma planilha separada com o e-mail de vocês particular, aquele que vocês cadastram, né, cadastram ali na seleção. E aí a gente está num momento de muitos canais de comunicação pelo mundo, né? A gente tem rede social para tudo quanto é lado, e acaba que o e-mail ficou um pouquinho de lado, né? Então eu queria pedir muito que vocês usassem o e-mail, o de vocês, o pessoal que vocês fizeram a inscrição, que é ali que eu mando, né? Tem gente que usa o Edu também, mas esse e-mail é muito importante que vocês olhem, porque é ali que a gente manda as orientações, é ali que eu posso receber documentos de vocês, né? A gente não tem aqui na PUC um WhatsApp de trabalho, então é o nosso particular, e eles pedem que a gente diminua o uso para essas coisas de documentos, né? Não dá para transitar documentos pelo WhatsApp, porque viola ali a política de dados, né? A gente não é orientado. Então, sempre, vocês pedem, eu digo, manda por e-mail, um cancelamento de disciplina, tem que ser por e-mail, porque é o registro oficial de vocês. Se eu não estou mais aqui amanhã, ali alguém que vai abrir o e-mail vai ter o registro de vocês, né? Então, eu vejo que acho que é do nosso tempo agora, todo mundo muito cheio de opções, né? E o WhatsApp ficou muito fácil da gente mandar. Então, claro, eu estou sempre, no meu horário de trabalho, eu estou sempre olhando de vez em quando ali o WhatsApp e respondo na medida que eu consigo vocês. No horário que saiu o horário de trabalho, aqui eu não tendo a olhar mais coisas da PUC também, porque a gente tem as outras coisas pessoais, né, gente? Mas eu quero pedir para vocês olharem por causa dos recados. A gente teve um encontro da turma de religião e psicanálise, que era super importante para tirar dúvidas, e as pessoas não olharam o e-mail. A gente mandou de uma semana para outra, com o link, com tudo, e aí os professores estavam ali e poucos entraram, porque não olharam o e-mail, né? E depois me relataram. Então, é só um recadinho para vocês, por favor, olharem o e-mail de vocês.
Beleza. Então, é o canal de comunicação, né, que a gente está sempre conversando com vocês, e também vocês podem, quando tiverem dúvidas sobre alguma questão, podem mandar e-mail para nós. É mais garantido. O e-mail a gente abre todo dia, né? E o WhatsApp a gente acaba se perdendo, assim, às vezes, né? Mas caso, por exemplo, mandarem para mim o WhatsApp, né? E eu não responder, não é que eu estou ignorando vocês, é a mesma coisa que a Juliana falou, é porque tem um volume muito grande, né? De mensagens e a gente não dá conta, né? Então, o e-mail é o melhor caminho é o e-mail, né? Assim, tanto com os professores quanto com a secretaria, é mais seguro que vocês vão ser respondidos, né? E o e-mail a gente abre todo dia. Que mais que poderíamos ver, assim, de questões para passar, Juliane, as dúvidas mais frequentes? Eu acho que Juliana, é uma preocupação grande de vocês já te passa a palavra. A preocupação nossa muito é de estar com a proficiência, porque sem proficiência não dá para defender, de estar com os créditos concluídos, essas etapas, né, que a gente precisa que vocês façam, porque o mestrado e o doutorado ainda tem um tempo maior, mas o mestrado passa muito rápido, 2 anos. E quando a gente vê, vocês trabalham, né, então sempre em função, nossos alunos da teologia trabalham, não são só estudantes, e a gente está sempre aqui lembrando, olha, vamos fazer a proficiência, né? A gente tem a maravilha de ter a opção da PUC aceitar aqui proficiências de outros lugares e da Federal de Santa Catarina ser muito dinâmica e barata, né? R$ 100 a prova lá, e aí você marca, um sistema tipo vestibular, né? Que tu faz ali a prova ao vivo e tal. Eles fazem salas, já me relataram isso, e é super séria e é de fácil acesso. Tu entra lá, agenda a tua prova. Quem não está preparado ainda, até o custo não é tão alto para fazer essa primeira tentativa, vou ver como funciona, né? Faz a tentativa, vê como funciona a dinâmica da prova, o conteúdo, e tá na próxima eu me preparo melhor para não deixar para o último semestre, porque o último semestre vocês vão estar escrevendo a dissertação, preocupados com a qualificação, e aí, pelo regulamento, já deveria ter sido feito, mas tem gente que deixa para o outro semestre, a gente aceita aqui, mas sempre lembrando que esse é um ponto bem delicado, que a pessoa vai chegando no final e não tem a proficiência e não tem o que fazer. Aí vai ter que entrar na prorrogação de curso, pagar mais, né? Quem é bolsista já entra como pagante, quem é pagante tem mais esse custo, né, no final, por causa da organização. Uhum. Estamos falando isso porque é um fenômeno novo, né? Isso não acontecia, agora está começando a acontecer. Como o nosso programa está crescendo bastante, então também estão se multiplicando essas questões que são novas, né? Então, essa questão da estar atentos às informações e tal, isso é bem importante, pessoal. E podem perguntar para nós, né? Quando tiverem dúvidas, né? Podem nos chamar, não sofram sozinhos. Então, Rodrigo, por favor. um pouco. Quem é que tinha falado, Ana? Ana? Acho que ela tinha entrado na sala. Ah, tá. Não, a minha pergunta foi respondida totalmente, né, pela Juliana, mas assim só para dizer assim que eu tinha me programado para o semestre que vem para fazer a docência e a orientação da disciplina que a gente teve dos professores é que fosse no primeiro ano, né? E no semestre que vem eu já estaria rompendo, já estaria além do primeiro ano, né? Mas então eu percebi que é tranquilo, né? Se a gente for bem organizado assim para realizar a proficiência. Até porque eu estou fazendo eu ganhei aquela vaga do curso de inglês, né, para ter mais chance de passar, né? E o Obrigado. doutorado tem mais tempo, um pouco, tem mais tempo, né, de distribuição dessas demandas, né? O mestrado que é curto demais. Eu estava preocupado porque eu pensei assim, não, eu estou já burlando o sistema de fazer no semestre que vem, mas é tranquilo, então, desde que a gente esteja ciente de que iremos fazer com certeza. Obrigado. Tem uma pergunta sobre isso, posso me encaixar? Não achei a mãozinha Claro, aqui. pode. Tá, licença. Então, bom dia para quem eu não vi ainda também. Para a banca de qualificação, é necessário ter apresentado as duas provas de proficiência para a banca de qualificação, ou não? Não é necessário. Pode falar, Juliana. Uhum.
Não, na qualificação não é impedimento, Sheila, não. Tá, obrigada, viu? Que Tem estranho, alguém? alguma coisa estranha aqui. Vocês estão também com essa tela? Pois é, Sim, estava estranho. estranho. Pelo que me parece aqui, a irmã Nilza compartilhou a tela sem Ah, querer. tá. Foi, Eu saiu. gostaria de fazer uma pergunta também, não achei a mãozinha. Por favor. Eu recebi ali no e-mail aquela ficha de acompanhamento discente sobre qualificação, proficiência, são vários critérios, mas eu ainda não sei o que fazer com aquela ficha, se entrando em contato para marcar uma data para verificarmos aquilo, como usar aquela ficha. Ah, aquela ficha a gente criou para a gente, na verdade, ela é uma ficha que a gente acompanha e vocês se lembram que tem tudo aquilo ali. Aí quem não fez, bota que não fez, tá ali, não realizou proficiência, não colocou, qualificação não. A gente orienta que assistam bancas de defesa, né? Para que vocês tenham assim, não chegam na banca de vocês sem essa experiência de como que é uma banca, né? Para já ir se acalmando, porque parece que é uma coisa muito, muito grandiosa, aí vocês vão se acostumando com a dinâmica. Então, a gente fez essa ficha com todas as coisas importantes que vocês vão desenvolver ao longo do curso, mestrado, doutorado, para que vocês possam ir lembrando ali os primeiros itens, né? Que é só de agendar ali, de marcar sim ou não, as etapas, e aí vocês vão lembrando que tem que fazer. A parte que a gente vai utilizar aqui bastante, então, é a parte de produção. Eu tô com a ficha aberta ali. Porque a gente tem que fazer o planejamento estratégico do quadriênio, e aí a gente vai usando ali o que vocês têm de produção nesse planejamento, a gente vai acompanhar o Lattes, então ali também é um lembrete para que coloque no Lattes, coloque ali, e a última parte, o impacto social, aí é o relato de vocês, o que vocês estão fazendo, porque às vezes vocês nem sabem que isso conta. E aí tá nessa ficha ali para vocês citarem para nós, porque a gente vai precisar usar isso tudo para um seminário de meio termo que nós temos programado com a CAPES, quando a gente já tem que falar sobre o andamento do curso, o que os nossos alunos estão fazendo. Então, ela foi criada, a ficha, e aí a gente vai pedir para entregar em agosto, né? É janeiro e agosto. É Então, uma ainda ficha. finalizando o semestre. Quando a gente estiver lá em julho, no início de julho, que finalizou o semestre, aí eu vou lembrar vocês, olha, entrega até tal data, a ficha vai ser um lembrete, mas já está com vocês isso, já acho que acredito que cada um já tenha feito literalmente uma pastinha, tenha salvo na sua pastinha, e lá vai colocando tudo que vai fazendo também, porque se vocês não estão esquecendo o que vocês fazem. Eu imagino assim, PPG-TEL, uma pasta, daí lá dentro, acompanhamento decente, tão bonitinho. Tenho certeza que vocês fizeram isso, deram atenção para mim. Juliana, pois Hum. eu, pois eu sinto muito te informar que eu estou ouvindo falar dessa ficha agora. Eu nem abri. Se eu tiver recebido, eu nem abri, não tenho conhecimento dela. Não quis saber de mim. Não quis, desculpa. Sabe o que acontece às vezes? Quando tem anexo nos e-mails, eu vejo assim pelo meu, né? PUC também, quando tem anexo, Hotmail, todos eles botam no spam às vezes. Aí eu tenho que ir lá no spam e botar que aquele link, aquele usuário é seguro. Aí vocês colocam ali que a Juliane é segura, que o PPG Teologia é seguro. E aí volta para a caixa de entrada. Vai ficar lá, fica tudo no spam. É uma Ok. negativa de mim, eu sei. Deixa eu aproveitar que já estou na fala, e fazer uma pergunta. Com Uhum, relação a essa qualificação, eu acho que é qualificação, porque eu nem sei o uhum. nome. Aqui vai acontecer agora em junho. A gente só vai receber retorno ou a gente vai ter que apresentar alguma coisa? Com relação ao nosso projeto de pesquisa. Alexandre. Eu acho que é outra coisa, desculpe. É a qualificação do projeto e uma qualificação já final, antes da banca final. São duas coisas diferentes. Tem todo Eu estou falando a do projeto. Aqui vai ser agora em junho que a gente começou agora. Esse projeto é agora que vocês vão apresentar para a banca, tem uma banca, e assim, no nosso regulamento tá lá assim, etapa
se chama pré-projeto. Tem que ter aprovação nesse pré-projeto, nessa banca. Então, aí vocês vão receber o retorno, sim, na hora da banca, os professores vão te ouvir, Alexandre, apresentar o teu projeto, e eles vão te dar sugestões para o andamento dele, indicar alguma leitura, né, Tiago? Assim que acontece. Uhum. Sim, então é uma pequena banca bem curta, né? Poucos minutos, vocês vão fazer uma apresentação do projeto para a banca, mas a banca já leu o projeto e vai dar retorno para vocês. É bem como funciona mesmo bancas aqui no programa, né? Você faz uma apresentação bem sumária, bem objetiva, bem curta, e aí depois você vai receber os feedbacks. A ideia de qualificar é escutar. Quando você qualifica o projeto e quando você qualifica a dissertação ou a tese, a ideia é você escutar sugestões para qualificar o teu trabalho. Essa é a ideia. Não é uma banca final. Então, vocês têm duas bancas de qualificação e uma banca final durante o mestrado e doutorado. A qualificação do projeto, a qualificação da dissertação ou da tese e a defesa final. Nas duas primeiras é mais para escutar, e na última vocês vão falar e aí vai ser, vamos dizer assim, um momento mesmo de confirmação de tudo que vocês já viveram, né? Mas a ideia é qualificar. Vocês já entram no programa com um projeto, vocês qualificam o projeto e aí na sequência, então, vai construindo, né? Alguém perguntou da banca de qualificação. Acho que foi a Ana, perguntou ali Isso, eu. Bom dia a todos. Bom dia. Sobre a banca de qualificação, qual mês vai ser? E a gente tem que estar com 2 capítulos prontos, é isso? A banca de qualificação de dissertação ou de tese é sempre combinada com o orientador ou orientadora de vocês. Ela acontece sempre antes da defesa final. Então, a gente tem os prazos oficiais ali. No mestrado seria 1 ano e meio, 6 meses antes da defesa final. O doutorado seria, se eu não me engano, 1 ano e... Ou 2 anos antes ou 1 ano e meio antes. Isso. Só que assim, essa qualificação é uma combinação entre vocês e o orientador ou orientadora de vocês, tá? O importante é fazer antes da defesa para vocês terem a chance de aproveitar esses conselhos, essas orientações até o trabalho, para construir o trabalho final de vocês. A ideia é qualificar o texto para ter uma boa defesa no final, não deixar para o final aquilo que vocês podem fazer antes. Essa é a ideia, né? Então, para lá no final ser só glórias, né? E tudo que for de correção, de orientações, que seja antes, né? Então, a banca de qualificação é para purificar o trabalho de vocês para quando chegar na defesa final já está tudo bem colocadinho, né? Essa é a ideia. Mas é uma combinação entre vocês e o orientador de vocês, tá? Luiz ergueu a mão. Sim, é sobre as produções bibliográficas, né? Eu pelo menos no semestre passado, né, tivemos várias cadeiras em que a gente produziu textos e será que não tem como a gente aproveitar de alguma forma aqueles textos, né? O que vocês recomendariam no caso a gente a buscar ou para talvez aprimorar aqueles textos e na possibilidade de aproveitar eles como produções, né, bibliográficas? Porque às vezes Perfeito. eu falo por mim assim, né? Às vezes não consigo produzir o que o programa pede para nós, né? Então, até por causa dos outros afazeres, enfim. Obrigado. Beleza, Luiz. Então, primeiro, eu dou um conselho assim para vocês, né? Quando vocês enviam um texto para avaliação de uma disciplina, já avisar o professor, ó, esse texto eu quero desenvolver como publicação. E essa publicação pode ser junto com o professor, ou pode ser junto com o professor da disciplina, ou um outro professor, ou orientador, enfim, ou sozinhos, né? Geralmente é produzido em conjunto. Quando vocês fazem aí mais de uma disciplina, se programar para que aquele texto, um texto eu deixo para fazer um artigo, um outro texto eu deixo para minha dissertação ou para minha tese, vocês se programarem pessoalmente assim para
para esses textos que vocês produzem já se direcionem ou para alguma publicação ou para o próprio trabalho final de vocês, né? Porque como os trabalhos são feitos sempre em interface entre o projeto de vocês e o tema da disciplina, dá para já produzir pensando, isso aqui vai ser tal parte da minha tese, tal parte da minha dissertação, ou de fato eu vou fazer o link, mas eu quero publicar, para que durante o meu estudo eu tenha publicações. No caso de querer publicar, falem com o professor, né? Professor, eu gostaria de fazer uma parceria e tal. E o próprio professor vai querer contribuir também. Hoje de manhã mesmo, teve um doutorando que me mandou um texto que foi para minha disciplina, e aí disse, vamos produzir juntos. Aí já fiz a minha parte e a gente vai produzir junto um artigo, por exemplo, vamos publicar juntos, né? Então, vai muito dessa combinação, Luiz, de vez em quando tá falando com os professores, né? Tu mandou um texto lá para a eclesiologia. Entra em contato com o professor, professor, eu vou agregar no meu trabalho esse texto, né? Eu quero publicar, vamos publicar junto? Vou publicar com o meu orientador, né? Então, já vai articulando isso, né? Vocês têm o texto, articulem essa produção, né? Então, vai ser sempre muito bem-vindo para os professores um convite para publicar junto. Sempre muito bem-vindo. Os professores vão ficar muito felizes que vocês proponham. Quero usar esse texto para produzir alguma coisa, aí, um artigo e tal. Eles vão ficar muito felizes, pode ter certeza. Mas vai muito da Eu, articulação, Luiz, né? eu não tenho nessa audácia de pedir um negócio desse. Não, por favor, imagina. Não, e até assim, Ana, é legal por quê? Porque o professor também contribui, sabe? O professor acolhe um texto e ele vai contribuir, e isso vai ajudar vocês a até fazer um exercício assim de trabalhamos o texto um pouco melhor, o que que foi trabalhado? Foi o aporte teórico, foi a metodologia, foi a estruturação da ideia. Aí você vê o texto sendo trabalhado, isso ajuda a gente a fazer uma espécie de uma oficina de produção, sabe? É legal, Ana, assim, essa produção em conjunto serve para isso, para a gente poder aprimorar a nossa produção. Andressa levantou a mão? Andressa, Bom dia, padre, tudo bom? beleza? Eu só queria, na verdade, meu recado é para a Ju, para ela encaminhar novamente a ficha que ela disse que nós guardamos em pastinhas e tal. Se ela puder encaminhar novamente a ficha de acompanhamento, por gentileza. Claro, vou mandar depois de tarde, eu mando para vocês de novo, tá? Aí eu Perfeito. só a data lá de agosto, é que agora tá todo mundo bem focado em terminar os coisas do semestre, mas eu mando de novo, vou botar aqui, mandar só reencaminhar. Eu até te encaminhei, Thiago, de novo pro teu e-mail ali. Talvez tu possa colocar ali no grupo os arquivos, os 2 arquivos. Eu te encaminhei no teu e-mail da PUC para compartilhar. Eu tô no celular, não consigo compartilhar nada aqui. O que que Ótimo. é? O que é? A ficha de acompanhamento. Eu imprimi tudo, mas não preenchi nada, viu, Juliana? Olha que organizada. Sim. Para não esquecer depois o que tem que fazer. A correria. Tá tudo impresso. Rodrigo levantou a mão? Sim, era referente às produções ali, e também com uma mensagem que a Juliana colocou, né, de que vocês conferem, né, o nosso Lattes para poder ajustar alguma coisa aí para o relatório, né? Na minha organização pessoal, né, eu não sei dos demais, eu sempre deixo para as férias para fazer essa inclusão de tudo que foi feito no semestre. Mas aí eu queria saber assim, qual é o período em que vocês olham o Lattes para que a gente se antecipe, né? Para que vocês não abram o Lattes e aí não está atualizado. Eu não sei se essa informação foi dada. Depois que a gente faz depois que a gente recebe, ela vai receber as fichas, né? A gente vai fazer essa função do planejamento estratégico, colocar os dados de vocês todos, e aí a gente confere, o Lattes tem que estar atualizado, tá bem atualizado. Então vai ser depois de julho, então. Tá, não, beleza, porque assim, no meu caso eu me programo em julho, né, para atualizar tudo que foi feito no semestre. Aí eu atualizo Perfeito. tudo no Lattes. Não, era só isso, né, para a gente não se perder ali na. Perfeito. O importante, Rodrigo, é que periodicamente vocês atualizem, né? Publicou um artigo e não colocou lá, sabe?
É, Mas dá para ser por períodos assim, que nem eu sinalizei no meu caso, assim, todo semestre, final de semestre? Ou você é, acha que é mais adequado a gente ir atualizando cada vez que faz uma produção? não, o bom seria pelo menos a cada 2 meses, assim, pelo menos, porque senão fica muito, como é muito dinâmica, assim, o Até programa é muito dinâmico, né? Aí fica muito tempo sem informação e vocês se perdem também às Tem que vezes. levantar a Ah, eu mão. tá tudo organizadinho numa pastinha ali. Perder. Ótimo, maravilha. Juliane, eu queria fazer uma pergunta. Não levantei a mão porque eu não estou achando aqui. tá. Assim, em 1900 lá Rebolinha, eu terminei um curso de língua italiana, fiz todos os semestres. Esse aí não vale para qualificação, não é isso? Tem que fazer outro. Ciência. Aí tu pode fazer já que tu tem noção, né? Vai ser mais fácil para te fazer a prova de proficiência naquela de Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina. Você Certo. já tem a experiência com a língua, daí você marca a tua prova lá e faz, vai na coragem. A vida pede coragem. Essa é a frase agora desse ano. A E aí você irmã, ter a prova, aí o comprovante, né, dessa proficiência manda para nós, e aí sim, cursos de língua não vale, só a proficiência que valida esse curso de língua que tu fez, se tu sabe ou não. irmã Nilza levantou a mão. É, perante duas situações, ou você escreve artigos ou você escreve um livro. Qual que é melhor escolher? Livro autoral, Autoral. as duas coisas valem muito. Se o livro autoral for numa boa editora, o livro autoral vale muito, vale muito. Então, um artigo A1 ou A2, se você junta aí uns dois ou três, vale tanto quanto, por exemplo, um livro autoral numa boa editora, né? Mas um livro autoral numa boa editora é algo precioso, porque você tirar tempo para organizar um bom livro dá muito mais trabalho que você fazer artigos que são textos mais curtos e é mais fácil de você conseguir elaborar, né? Então, um livro Uhum. autoral é bem precioso, bem precioso. Um livro autoral numa boa editora. O prof. E Tiago como, dica de fazer artigos que depois possam virar um livro autoral também, né, Tiago? Também tem essa possibilidade. Se vocês, por exemplo, juntarem artigos, mas aí tem que cuidar uma coisa. Se são artigos só de vocês, é um livro autoral só de uma pessoa. Mas se no artigo tem outro nome, então tem que cuidar, por exemplo, assim, eu fiz 4, 5 artigos com uma pessoa. Aí é um livro autoral de vocês duas, né? Então, aí tudo bem. É que tem que cuidar essa questão da autoria, né? Não dá para, por exemplo, pegar um artigo só meu com um artigo que é compartilhado com outra pessoa e botar como meu livro autoral, porque tem outra autoria ali no meio, né? Daí é Então, uma senão coletânea. daqui a pouco vira organização de livro. Quando é organização de livro, tem um valor muito menor. É um trabalho técnico, nem é bibliográfico. Quando você organiza livro, é trabalho técnico. Então, vale também. Organizar livro vale também, mas vale muito menos do que você ser autor, autora, né? Mas e quais são os critérios para saber se uma editora é boa ou não? se ela é uma editora acadêmica ou se ela é uma editora, por exemplo, comercial reconhecida na nossa área. Por exemplo, comercial reconhecida é Paulinas, Paulus, Vozes, Loyola, Edições CNBB. Editora acadêmica, aqui a Edipuc ou alguma outra editora de universidade, assim, né? São editoras de primeiro nível, né? Nós temos aqui também a editora Fênix, ela é semi-acadêmica. Então, ela vale, mas vale um pouco menos do que, por exemplo, vale menos do que a Edipuc, por exemplo, né? Ou Paulus, Paulinas, Vozes, né? Então, temos as grandes editoras e temos editoras menores, que são boas, mas não têm um peso tão grande quanto as maiores, né? Então, tem uma diferença de peso, né? Então, Uhum. é importante escolher, assim como a gente escolhe o lugar para publicar o artigo, tem que escolher o lugar para publicar o livro, né? Isso é bem importante. E aí, se a editora tem conselho editorial, se tem processo editorial, se tem uma seriedade no processo de publicação, né? Isso tudo pontua, né? Se a editora é boa ou não, né?
Revisão por pares, né? Revisão por pares, exatamente. Você tem avaliação, você tem conselho editorial, você tem uma seriedade assim na publicação, né? Então tá, Obrigada. pessoal. Mais alguma questão, alguma dúvida, alguma dificuldade? Eu tenho aqui uma questão, com licença, porque a Olá, mão não professor está Everaldo. disponível. Bom dia. Beleza. São duas questões discentes e as pessoas não perguntaram aí, possivelmente caíram, etc. A primeira dela é as servidoras da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que são nossas alunas, elas têm direito a uma bolsa taxa lá da prefeitura, né? Porém, elas precisam desjuntar o contrato de prestação de serviços da mantenedora da PUC. Uhum. E elas estão com Ana está ali, Ana Thelma está aí, né, Ana? E você se esqueceu de perguntar. E nós precisamos ajudá-las. Professor, obrigado pela lembrança. Aí tem uma outra questão, vocês preferem Não, já... é porque eles precisam desse contrato de prestação de serviço assinado e a declaração eu já consegui no molde que eles queriam, só está faltando esse contrato. Eu mandei aquele termo de compromisso, mas eu não sei se vai valer, né? Estou esperando a resposta ainda. Essa questão, a gente passou adiante, já passamos para as outras instâncias, né? Porque nós não temos aqui gerência. E aí, eles já conversaram com vocês também, né? Dando retorno que a PUC não tem um contrato. A PUC tem. Quando a pessoa faz a matrícula, ela entra com o seu usuário e senha, e aí isso já é o contrato. Não tem um contrato separado, né? Esse é o nosso problema ali que a gente está enfrentando, né, Ana? Eles respondem que eles não têm o contrato, aí eles dão uma declaração do financeiro que é por ano também, porque ele tem um reajuste na parcela de um ano para o outro. Eu acho que talvez a gente ainda possa, agora pensando numa solução, solicitar para o jurídico da PUC alguma coisa separada, né? Porque não existe, na verdade, eles deveriam solicitar para o jurídico, nós aqui é uma instância bem antes lá do financeiro. Uhum. Então, Você... Porque eu falei, acho que é a Carla, ela disse que poderia haver a possibilidade de um genérico, né? Mas quando eu fui falar de novo, ela disse que não tinha, né? Não poderia mandar. Uhum. Aí eu mandei aquele termo que eu pedi para o senhor assinar e me devolver, termo de compromisso, aí mandei aquilo. Estou esperando que dê certo. Então, Ana, até é bom você falar isso, porque daí vamos ver como é que vai ser o retorno. Caso o retorno seja positivo, a gente já sabe algum caminho, né? Caso for negativo, a gente vai atrás dos documentos que você precisa. Vamos continuar vendo alguma alternativa. Uhum. É uma coisa nova para nós isso, né? Mas vamos resolver, de um jeito ou de outro, vamos resolver. Quantos alunos de todas as instituições aqui, prefeituras, estado, tudo mais, né? E eu acho estranho que não se utiliza esses documentos que eles mesmos, teria que ser um outro, né? Uhum. Seria por isso, como não tem o que a prefeitura de vocês aí exige, teria que ser através do jurídico. E não é padrão, né, da PUC ter esses documentos. Mas então vamos aguardar o retorno que a Ana vai ter, e aí, caso a gente precisar providenciar alguma coisa a mais, a gente vai ver aqui internamente. O que mais, pessoal? Everaldo, o senhor tinha mais outra pergunta? Eu tenho uma outra questão. A Maria Leonora, ela entrou, saiu? Bem, a Maria Leonora é minha orientanda, ela é bolsista CAPES, e ela me perguntou se o estágio docência ela poderia fazer aqui na Universidade Federal do Amapá, e se sim, se pode ser na graduação ou teria que ser na pós-graduação estrito sensu. Obrigado. Perfeito. Esses estágios são feitos na graduação. Juliane, tem alguma restrição, em relação a isso? Porque eu sei que antigamente, era possível fazer em outras instituições, com o acompanhamento dos professores daqui. Atualmente tem que ser feito aqui exclusivamente ou pode ser feito em outro lugar? A questão do estágio de docência para bolsistas CAPES.
A Maria Leonora é mestranda, né, Everaldo? Mestranda. Dela não precisa, é só doutorandos. Ah, é verdade, é só doutorandos, professor Everaldo, só doutorandos. Ok, Quando obrigado. que bom, ela não vai precisar. Só os doutorandos a CAPES pede. Mas a gente já teve uma solicitação especial para uma pessoa que precisou fazer. Aí a gente tem que encaminhar esse pedido para a Pró-Reitoria de Pesquisa e pós-graduação para ver se eles autorizam a fazer, porque eles vão olhar se aquele curso lá, né? Que a gente guarda. Aí quem tem que assinar? O coordenador do curso de lá, o decano do curso de lá, todo mundo tem que autorizar para daí a gente fazer, autorizar aqui. Mas se acontecer, a gente faz uma análise aqui, ver se aprovam. Uhum. E aí, assim, que bom que perguntaste disso, professor Everaldo, porque essa questão do estágio, às vezes a gente se esquece, né? Os doutorandos aí, bolsistas, se esquecem. Então já é bom já ir combinando a partir do segundo ano de doutorado, depois que passou ali os créditos, né? Já ir se organizando para fazer. Fale com o orientador de vocês, converse com a gente também, né? É, e ou a gente faz por aqui, ou a gente organiza para fazer na região de vocês, né? Então, faz contato com alguém da região, faz essa articulação, né? Para vocês também não chegarem lá no final e não terem essa questão. Não é nada complicado, essa questão do estágio de docência depende bastante de uma articulação, assim, para vocês terem alinhado isso, né? Mas a gente fica à disposição também para ajudar vocês a articular essas coisas. Podem fazer aqui mesmo ou em outro lugar, a gente vê isso também, né? Mas é para doutorandos, né? Os doutorandos que precisam ficar mais alinhados com essa questão, né? Bolsa CNPq não, né, Juliane? Não, só CAPES. CNPq não. Valquíria está livre. Pessoal, mais alguma questão? Tranquilo? Então eu gravei essa reunião, depois eu compartilho com vocês para passarem adiante. E assim se sintam acompanhados assim nesse processo, né? Caso tiverem sempre dúvidas, né, manda um e-mail para nós. Caso tiverem um momento de criatividade e quiserem compartilhar, né, em relação a promover eventos, cursos, como o Rodrigo está fazendo, por exemplo, né, tiverem algum momento de criatividade, quiserem envolver o programa, né, a gente fica muito feliz, né? Quero produzir alguma coisa, vamos produzir juntos, né? Vamos articular juntos. A gente está sempre aí, a gente fica muito feliz com propostas, né? Tá bom, pessoal? Só um pouquinho. Tiago, sobre eventos, às vezes a pessoa acha que tem que fazer aqui na PUC, né? Pode fazer online. Uhum, uhum. O Rodrigo acabou de estar com um evento super engajado agora, e alunos eles fazem nas suas paróquias também, né? É um impacto social, pode fazer na sua paróquia um curso de extensão gratuito, registra por nós aqui, a gente divulga, faz um cartaz, e aí vocês divulgam na região de vocês. Vocês, como promotores, sempre com um professor junto, assim, que precisa ter, né, um professor responsável do programa, e aí vocês fazem na região de vocês, e aí já tem aquilo ali da ficha que é um impacto social, isso é muito importante. Vocês podem fazer eventos certificados pela PUC aí nas realidades de vocês, né? E é de graça, gratuitamente, com certificação, tudo, né? Então, Tem que estar ali, por isso que um professor acompanha para fazer acadêmico, uma coisa assim, com esse viés uhum, acadêmico e com a linguagem que a comunidade entenda. uhum, uhum. Pessoal, de nossa parte era isso, era mais mesmo para ver como vocês estão, né? Tirar dúvidas, enfim, compartilhar um pouquinho, né, da nossa caminhada, porque a gente fica às vezes muito disperso com tanta coisa que vai fazendo, então é bom de vez em quando a gente se olhar nos olhos e, mesmo que virtualmente, né, contemplar a face, E a face gente do vai outro. receber agora em agosto, né, Tiago? As pessoas estão vindo, o Minter está vindo. Aí Com estamos bem certeza. ansiosos para recebê-los em agosto. O pessoal que está programando a viagem, nós vamos fazer uma comemoração do programa para nota 5. A gente vai fazer uma comidinha, um churrasquinho, alguma coisa. Vamos celebrar.
celebrar. Para a gente ter mais fotos. Vocês viram que vocês estão aqui no nosso mês, né? Tem Olha, aqui a nossa salinha aqui do Prof. Thiago, e aí vocês estão por aqui, olha. A gente tem é que a ter a nossa foto salinha do café, né? A nossa salinha do café e da nossa das salinha. partilhas Tem pessoal do teológicas. Minter aqui, tem pessoal de vários lugares. Vocês Então, estão na nossa memória, na nossa lembrança constante. Juliane, oi. o seminário, a gente paga alguma taxa para se inscrever, é isso? O O seminário seminário de projetos de qualificação? Não, esse do de agosto. Ah, tá. O de agosto, sim. O de agosto, sim. Uhum. está dizendo, né? É o É, Congresso Internacional de congresso, agosto. Uhum, seminário não, desculpa. Sim, tem link de inscrição. De repente, vamos colocar lá no grupo de novo para Então, quem. é aluno, eu não me lembro quanto que é. Não chega. Eu não me lembro mais quanto que é. Deixa eu acessar o. Eu acho que são R$ 60, São aluno. R$ 60, aluno. Isso. Se alguém puder compartilhar lá no grupo de novo, puder compartilhar o link do evento. Já tá. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mais alguma questão? Mais alguma Oi, dúvida? eu tinha uma questão. Por Tá me favor. ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Isaías. Tá, beleza. É porque esse seminário que eu já ia participar desse seminário, no caso de Aparecida e tudo. Então, teve uma previsão de data no primeiro dia que o senhor esteve, mais a professora Cleia, e eu vi a previsão de data e precisava comprar as passagens, e para facilitar, eu comprei do encontro no Minter que teve, e também comprei também do que iria acontecer agora, né? Só que eu percebi que, de acordo com o cronograma, tinha uma disciplina opcional, e essa disciplina ela é antes da data que eu tinha que eu tinha comprado as passagens. Ficou uma disciplina lá opcional que está antes, né? Então era isso que eu queria ver, como é que a gente faz, porque para mudar passagem assim em cima da hora, aí tem um excedente, um custo Qual a é a mais. sua data, Isaías? A data que você vai estar aqui? Qual é a data? Olá? Caiu? Isaías está aí ainda? Acho que caiu, né? Acho que ele travou. Bom, depois eu falo pessoalmente com ele, mando mensagem lá. Tranquilo. Irmã Nilza, por favor. Parabéns pela boa nota, tanto na CAPES quanto a avaliação da pós. 5. Vocês fazem parte dessa nota, todo mundo com as suas colaborações, né? Muito obrigado pelo empenho de todos vocês, né? Todo mundo é muito importante nesse resultado, todo mundo, com certeza. Somos avaliados como programa no seu todo, né? Isso nos alegra muito. Isso abre muitas possibilidades, é muito bom isso. Pessoal, então, acho que vamos encerrando. Depois eu mando mensagem para o Isaías ali pessoalmente. E a gente vai se comunicando. E qualquer questão, por favor, né, entre em contato, tá? Não sofram sozinhos. Nessa peregrinação intelectual, a gente vai caminhando juntos, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Então, bom Tchau, almoço. professor, um abraço, bom almoço. E olha a nossa